Olha, como já destacamos aqui nessa edição do Jornal da Manhã, um evento nessa segunda-feira que reuniu empresários do grupo LIDE. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que o Senado altere pontos, sim, da reforma tributária e pediu uma mobilização pela reforma administrativa também. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o ex-governador aqui de São Paulo, ex-prefeito João Dória. Tudo bem, governador? Como sempre, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bem-vindo. Tiago, muito bom dia Paula Nobre, bom dia Cristiano Beraldo, bom dia Amanda Klein, bom dia aos nossos ouvintes e internautas da Jovem Pan News. Governador, aliás, o Grupo LIDE está completando 20 anos nesta quarta-feira, amanhã, e há 20 anos os empresários que o senhor convida, também os políticos, discutem muito a reforma tributária. Eu pergunto, esse fórum dos últimos 20 anos, esse fórum foi importante para quê? Quais os avanços nas discussões em relação ao Brasil, como a reforma tributária? Bem, Tiago, primeiro, muito obrigado pela lembrança. Amanhã o LIDE completa 20 anos de existência, contribuindo com o debate para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Como aconteceu ontem, com este almoço-debate, tínhamos 426 empresários e empresárias ouvindo e debatendo com o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, a reforma tributária. Vamos repetir, inclusive, um debate semelhante no próximo dia 28 de agosto com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, já que, a partir agora de agosto, o debate da reforma tributária passa a ser feito no Senado Federal e provavelmente em setembro com a sua votação. O LIDE sempre se destacou por promover democraticamente o debate dos grandes temas brasileiros, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Tiago. Perfeito. Governador, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui nesse evento, nesse debate, nesse almoço que nós vimos aqui já no Jornal da Manhã de hoje. Nós observamos bastante as falas de Lira. Como que o senhor vê essa fala de que a reforma tributária só não aconteceu aqui em São Paulo justamente por causa do Estado mesmo? Foi uma forma de proteção, uma forma do Estado visar os seus próprios interesses? Como que o senhor classifica essa fala? Paula, há décadas que o Brasil espera uma reforma tributária. E eu ontem mencionei claramente, ao apresentar o deputado Arthur Lira, no início do almoço-debate, que temos uma reforma tributária. Não é a reforma dos sonhos, não é a reforma ideal, mas é a reforma possível. E, sendo possível, ela é melhor do que a situação atual, onde temos um emaranhado de impostos e uma dificuldade enorme de interpretação tributária. A reforma é positiva, portanto, ainda que possa ser aperfeiçoada e melhorada, o que, aliás, pode ser o papel do Senado Federal nesse momento. Vale destacar, Paulo, aquilo que mencionou o deputado Arthur Lira e com colocação com a qual eu concordo, a contribuição do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. O governador Tarcísio foi corajoso, audacioso e contribuiu para que esta aprovação pudesse ser feita na Câmara Federal com a bancada de São Paulo, não a bancada do Republicanos, que é o partido do governador, mas a bancada dos deputados federais por São Paulo. Houve uma contribuição importante do governador para que a votação pudesse ocorrer e a aprovação também. E é preciso fazer esse destaque, que, aliás, de forma muito justa, o deputado Arthur Lira fez ontem no almoço-debate do LIDE no Hotel Palácio Tangará. Paulo. Governador João Dória, na sequência, a pergunta de Amanda Klein aqui no Jornal da Manhã. Amanda. Governador, bom falar com o senhor. Vou aproveitar a sua presença aqui para já emendar duas perguntas em uma. Primeiro, eu queria saber sua avaliação sobre a segunda etapa da reforma tributária sugerida pelo ministro Fernando Haddad, que é aquela reforma sobre a renda, né? Que aí pega no bolso das pessoas com mais dinheiro. Ele propõe taxar fundos exclusivos, os fundos dos super ricos, por exemplo, tem a taxação sobre lucros e dividendos, taxação sobre grandes fortunas. Como o senhor vê essa segunda etapa da reforma, se ela é necessária também? A gente tem uma carga tributária muito regressiva que proporcionalmente cobra mais dos mais pobres e menos dos mais ricos. E também sua avaliação sobre esses 6 meses de governo Lula. Eu acho que a última vez que conversamos aqui na Jovem Pan, pelo menos a conversa da qual eu participei, foi em torno dos 100 primeiros dias. Queria saber se o senhor acha que o sentimento, o senhor que é um importante termômetro do empresariado, se o sentimento nessa fatia, nessa parcela relevante da população mudou em relação ao governo, se há um sentimento, ambiente mais positivo. Amanda, primeiro, mais uma vez, bom dia. Uma alegria estar com você, ainda que virtualmente. Na primeira pergunta,
Ontem, aliás, o presidente da Câmara fez um alerta sensível e sensato ao mesmo tempo. Ele se referiu positivamente em relação ao papel do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas recomendou que não se colocasse ou não se forçasse esta pauta de aumento de carga tributária, fosse quem fosse, e sim se buscasse alternativas de captação de impostos daqueles que não pagam impostos. O presidente da Câmara se referiu explicitamente, por exemplo, às plataformas de apostas, que não contribuem tributariamente com o país e têm faturamento bastante elevado, como todos sabem. São mais de 160 plataformas de apostas que funcionam hoje no Brasil, Amanda, e não contribuem com um único centavo na arrecadação do país. É previsível que, havendo a regulamentação, isso possa acrescentar mais de 50 bilhões de reais na arrecadação tributária do país de forma justa, porque é quem não paga imposto. E outra observação, com a qual eu também concordo, feita pelo presidente da Câmara, que há que se buscar aqueles que não pagam impostos, que são sonegadores de impostos. Isto posto antes de se aumentar impostos, seja de quem for, dos mais ricos, dos menos ricos. A observação é sensata por parte do presidente da Câmara Federal. Isso não significa nenhuma censura ao ministro da Fazenda, que, aliás, eu queria registrar aqui, vem realizando bem o seu trabalho à frente do Ministério da Economia do Brasil. Em relação ao governo Lula, já completou 6 meses, está indo para completar o seu 7º mês de governo, com alguns pontos positivos. Alguns pontos também que podem merecer crítica, mas eu vou ficar aqui mais com os pontos positivos. Na economia, o arcabouço fiscal construído pela equipe econômica, sob liderança de Fernando Haddad, foi uma grata surpresa. Não se imaginava uma capacidade de diálogo tão ampla e tão constante do ministro da Fazenda no início da gestão do governo Lula. E ele surpreendeu positivamente, dialogando com todos os setores produtivos da economia brasileira, e isso permitiu a elaboração de um arcabouço fiscal e a sua aprovação no Congresso Nacional. Também a própria reforma tributária foi uma conquista positiva do diálogo e do entendimento sob a liderança do ministro Fernando Haddad. Outro ponto que vale destacar no plano internacional, Amanda, você sabe que ao longo desses últimos 7 meses o LIDE realizou 4 eventos internacionais, sendo 2 nos Estados Unidos e 2 na Europa. A questão ambiental ganhou uma outra perspectiva e uma avaliação muito melhor por parte de investidores internacionais no governo Lula. Era um fator, inclusive, impeditivo para grandes fundos e investidores internacionais o desastre ambiental que vivia o Brasil no governo anterior. A nova postura desse governo contribuiu para que estes fundos reavaliassem e voltassem a considerar o Brasil como uma alternativa de investimentos. Eu aqui não me refiro sequer ao Fundo Amazônico, mas sim investimentos normais na economia brasileira. E, por fim, sempre aqui procurando o lado bom, o meio copo cheio, vamos chamar assim, a política internacional. O Brasil, Amanda, você que acompanha bem a política internacional, vivia num isolamento completo. O Brasil era um país isolado no último governo, e um país que, inclusive, agredia a China, agredia dirigentes da União Europeia. Já o atual governo, o governo Lula, fez uma política de integração com, eu diria, mais acertos do que equívocos. Isso melhorou a imagem do Brasil no plano internacional e deu ao Itamaraty, de novo, uma respeitabilidade que havia perdido. Portanto, me referindo aqui especificamente ao meio copo cheio, acho que ao longo desse período foram mais ganhos do que prejuízos. Governador, o nosso comentarista Cristiano Beraldo também participa da entrevista. Beraldo, sua pergunta. Bom dia, governador. O senhor Bom dia, Beraldo. Né? A gente, enfim, todas as suas participações aqui, todas as suas manifestações em eventos, etc., o senhor está sempre olhando esse copo meio cheio. Mas se a gente observar na questão da educação, esse governo não trouxe nenhum projeto. A gente teve agora uma decisão em relação às escolas cívico-militares, que para mim é uma perda para a educação. A gente tem a questão da segurança pública, o governo demonizando a porte de armas, mas também não fazendo nada muito significativo para melhorar a condição das polícias. O senhor, como governador do estado, passou por essa dificuldade de ver as polícias bem remuneradas, bem equipadas e bem treinadas. Enfim,
os grandes problemas brasileiros não estão sendo tratados de forma que a população em geral e até o empresariado perceba que há um projeto para o país. O senhor acredita que há chance de vermos avanços de longo prazo produzidos por esse governo ou serão esses incentivos aqui e ali para fazer mais um voo de galinha? Beraldo, fazendo também uma visão otimista em relação ao Brasil. É possível, mas vale destacar aqui um aspecto que, na Jovem Pan, e sobretudo aqui no Jornal da Manhã, vocês, e você particularmente, Beraldo, já apontou várias vezes. É preciso que haja um governo pacificador e não um governo que divida o país. É importante que o presidente Lula exercite a sua liderança, contribuindo para pacificar, harmonizar o país, agregar o país. Dividir o Brasil não será contributivo, evidentemente, nem para a economia, nem no plano social. Esse é um ponto que ainda faltam demonstrações mais claras do presidente Lula para unir e pacificar o Brasil. Do ponto de vista de segurança pública, não é uma tarefa fácil num país como o Brasil, com a dimensão continental e com as fronteiras que tem o Brasil. O governo do Estado de São Paulo vem, a meu ver, fazendo um bom trabalho nessa área de segurança pública. O governador Tarcísio Gomes de Freitas expandiu o programa de segurança pública dentro do mesmo ritmo que nós tínhamos feito, manteve as bodycams, ou seja, as câmeras corporais no programa Olho Vivo, e até expandiu a aquisição de mais câmeras corporais, contrariando expectativas, inclusive, do início do seu governo. Programas de segurança no plano nacional, na integração da segurança pública com a Polícia Federal e também com o Exército Brasileiro, vêm sendo praticados. Agora, não é fácil. Governar não é uma tarefa fácil, seja no âmbito municipal, estadual e no âmbito federal. Eu que já fui prefeito da maior cidade do país e governador do estado economicamente mais importante do Brasil, eu sei como é difícil governar e sei também que mesmo com boa vontade, com boa equipe, com determinação e com transparência, também você pode cometer erros. O importante é você recuperar rapidamente, sempre que errar, saber ouvir, ter humildade para ouvir a opinião pública, ouvir os jornalistas e ter a capacidade também de recuar e modificar posturas ou decisões sempre que necessário. Isso é prova de grandeza e não de fraqueza. Ex-governador de São Paulo, João Dória, mais uma vez obrigado pela gentileza, por atender sempre a Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Tiago, muito obrigado a você, Paula, você também, Amanda Klein, e a você, Cristiano Beraldo, e a todos que nos acompanharam aqui pela internet, pela rádio, pela televisão. Bom dia, boa semana a todos. Obrigado.